Parece que o ex-deputado Daniel Silveira vai ser preso de novo. O STF formou maioria para derrubar o indulto dado a ele pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não sem antes rolar umas trocas de farpas entre os ministros. Mas ele diz o seguinte, salvo que a gente vai dizer que seja fake news. Podemos até dizer. Levando em conta quem está sendo julgado, é possível. O ex-deputado bolsonarista, ele chegou a ser preso depois de atacar inúmeras vezes o STF. O Bolsonaro deu um indulto para ele, que liberou ele da prisão, e agora o indulto está sendo julgado pelo STF. E o que rolou é que já teve lá maioria, né? Já está 6-2 os votos para derrubar o indulto. Lembrando que são 11 ministros, então se tem 6 votos a favor de derrubar o indulto, independente do que os outros votem, vai cair. Então, vai ser aí declarada a inconstitucionalidade do indulto dado pelo Bolsonaro. Mas eu falei 6-2, né? Então teve 2 pessoas que votaram pela constitucionalidade do indulto. Ou seja, será que foi esses 2 votos? Meu Deus, eu tô curioso, hein? Muito curioso para saber quem será. André Mendonça e Nunes Marques. Ah, não é possível, não. Bem os ministros que são os puxa-saco da família Bolsonaro? Ah, não é possível. Isso é. Não é possível. É muita coisa. Inclusive, o Bolsonaro chegou a chamar de 10% dele dentro do STF, o que, diga-se passagem, além de tudo, é um erro matemático, mas enfim. Mas, enfim. A questão é que, durante o voto do ministro André Mendonça, rolou treta com o Alexandre de Moraes. Vamos ver? Mas, após o julgamento do Supremo, surgiram vozes. Vale lembrar, foi um julgamento supremo que resultou na prisão do Daniel Silveira, e no voto para prender o Daniel Silveira, o ministro André Mendonça votou pela prisão. No caso, foi só um que votou contra a prisão do Silveira, que foi o Nunes Marques. Então, ele está se referindo aí na prática o porquê que ele trocou o voto dele. Por que ele votou para prender num momento e agora está votando para. Só uma perguntinha, ele falou que surgiram vozes da cabeça dele, é isso? Surgiram vozes. Agora, esse é o ponto que vai dar a briga. Quem são essas vozes? Olha lá. Na sociedade, dizendo que a pena teria sido excessiva. Eu cito nesse sentido. A pena de 8 anos e 9 meses. Vista dada ao jornal Estado de São Paulo, por Fernando Abrúcio, em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria: pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada e Congresso não deu suporte ao STF, diz pesquisador. Permite, ministro André? Permito. É o Moraes falando. O Abrúcio é jurista? Não, é cientista. Não, só para que conste nos anais. Mas cito também Fernando Capês, no consultor jurídico, que foi colega de Vossa Excelência. E à época deputado, candidato a deputado pelo partido do presidente. E cito... Esse é jurista, mas ele foi candidato a deputado pelo partido do presidente. Cito Valdo Cruz, aqui ele não faz referência a nenhum jurista. Também não jurista. Não é. Mas ele diz o seguinte, salvo que a gente vai dizer que seja fake news. Podemos até dizer. Levando em conta quem está sendo julgado, é possível. Xandão. Levando em conta quem está sendo julgado, é possível que seja fake news. Isso aí me lembrou aquele fatídico diálogo lá do Moro com o Lula, que pega lá o documento e fala: tá assinado isso aqui? Não tá. Então pode devolver isso aqui. Muito bom. Quem é que escreveu isso aqui? É jurista? Não é jurista? Então. Não, e eu acho que vale aqui a gente lembrar, Kenji, o porquê
que o Daniel Silveira foi preso em primeiro lugar, né? Porque tudo começou com um vídeo que ele postou no YouTube, que eu não tenho como mostrar porque o YouTube derrubou o vídeo, e se o próprio YouTube derrubou o vídeo, eu que não vou tentar colocar aqui. Mas tem uma transcrição desse vídeo numa reportagem de 2022 lá do Poder 360, né? Relembre o que levou o Daniel Silveira a ser condenado pela STF, na qual basicamente o Daniel Silveira passou o vídeo inteiro só falando mal um por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Falando mal como? Falando mal coisas do tipo falas homofóbicas contra o Barroso, né, dizendo que o Barroso não tinha culhão para prender um general, mas na verdade ele gostava de culhão, dizendo que o Gilmar Mendes vendia habeas corpus, e a melhor de todas para o Fachin, dizendo que que no Fachin ele daria aspas, isso aqui são aspas do Daniel Silveira, uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele miar. Então, é nesse nível que os ataques que o Daniel Silveira fez aos ministros do Supremo Tribunal Federal, daí ele chegou a ser condenado, ficou proibido de usar as redes sociais e teve que colocar a tornozeleira eletrônica, descumpriu as 2 ordens e daí foi parar na cadeia. E foi essa história aí que o Bolsonaro deu indulto. Uma perguntinha aqui, Sofia, só que acho que é importante lembrar nesse momento do que a gente está discutindo no país e tudo mais. O Daniel Silveira era deputado na época, né? Era deputado, e sim. Então ele tinha imunidade parlamentar, não é isso? Tinha imunidade parlamentar. Então ele cometeu crime e aí ele perdeu a imunidade parlamentar, não é isso? Sim, exatamente. Então quer dizer que aquela coisa, aquele rebuliço que fizeram no PL das fake news, da tal imunidade parlamentar, quer dizer que imunidade parlamentar não é absoluta? Exatamente. Então quer dizer que se cometer crime na internet, postar vídeo no YouTube for crime, você tem que ser preso. Uhum. Então fica aí um bom exemplo para quem tá falando do problema da imunidade parlamentar no PL das fake news. Daniel Silveira foi preso e vai continuar sendo preso. Até se o presidente der um indulto para essa pessoa, ela pode acabar voltando a ser presa, como a gente vai ver acontecer com o Daniel Silveira. Porque agora... Não, mas não, no PL das fake news, tudo vai ser dominado. Já tá acontecendo. Cometeu crime, seja no digital, seja na vida real, cana. Daí o que vai acontecer então com o Daniel Silveira? Se formou então agora a maioria no STF para tirar o indulto, que terminar o julgamento e vai terminar na quarta-feira que vem, os outros ministros precisam votar, mesmo que seja uma mera formalidade, porque já tem maioria, precisa votar, depois que for votado, quarta-feira que vem, cana. Nossa, que tristeza. Eu fico tão triste com uma notícia dessa. Mas tão triste, assim, que, putz, sei lá, faria um churrasco de tanta tristeza, assim, para que a gente chorasse, e aí todo mundo abrindo champanhe, e lágrimas caindo, ai, que tristeza. E eu, pessoalmente, tenho esse desejo ainda maior, porque eu tenho DMs do Daniel Silveira me ameaçando pesado no Twitter, de muito tempo atrás. Eu tenho DMs pesadas, bem nesse estilinho, né, porque... careca bombado, alpha man, é a maneira que ele sabe se expressar, né? Agora que ele se expresse na cadeia. Daniel, sabe o que te espera, Daniel? Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é